Deus. Pode aplaudir a Deus pela vida dele. Zezinho, um amigo que Deus nos deu, nos abençoado demais, de perto e de longe. E obrigado por ter estado conosco aqui para nos abençoar. Eu queria que você estendesse suas mãos aqui à frente, vou orar pela vida dele. Pai, nós te louvamos nessa noite por estarmos juntos como igreja. Isso é o mais importante. Como igreja nós estamos aqui para adorar o teu nome, para sermos alimentados pela sua palavra, e que o Senhor possa usar o seu filho como instrumento nessa noite para nos abençoar, para nos confrontar, para aquilo que o Senhor tem para nós como uma mensagem, como uma edificação. Deus, te louvamos por cada um que está aqui, que Senhor abençoar todos nós, que possamos sair daqui inspirados, motivados, tratados, transformados pelo teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém. Quero primeiro dizer a vocês do meu grande privilégio, como eu estou me sentindo privilegiado e honrado de estar aqui. Estava falando com o pastor Cleverson, pede para ele me convidar mais, gente. Brincadeira, a gente não se encontra, né, pastor? Está difícil a gente acertar essa vida aqui, mas eu senti saudade de estar aqui com vocês. As outras vezes que estive aqui, fui tão abençoado. Vocês são uma igreja inspiradora. Estava chegando ali pela avenida ali por cima e vendo a movimentação. Tem uma coisa que crente faz bem, é movimentar, né? Faz barulho, faz bagunça, come, né? A gente come bem também. E eu estava olhando essa movimentação e percebendo, né? Que igreja linda, que igreja viva que vocês são. E queria louvar a Deus também pela igreja, mas eu queria louvar a Deus também pela vida dos pastores de vocês, que são mesmo uma bênção. Nós estivemos juntos, né, no sábado, eu acho. No sábado nós estivemos juntos ali em Mandaguari e eles são especiais. Cleverson é assim, um amigo que a gente, quando a gente não está perto, eu estou com pessoas que são amigos nossos em comum e a gente está comentando. Aí eu estava ali com ele agora, eu falei, e a igreja, como é que está? Ele falou um pouquinho, eu falei, não precisa falar, eu sei, eu estou investigando, eu estou ouvindo falar, estou perguntando para os amigos de como está. E sei que Deus está fazendo uma coisa linda aqui no meio de vocês. Obrigado por me abençoar, obrigado por me inspirar. E eu tenho, irmãos, uma palavra de Deus para compartilhar nessa noite. E eu estava ontem à noite conversando com minha esposa sobre essa palavra, porque Deus está ministrando no meu coração. Estou tão feliz assim de poder falar dessas coisas que Deus tem ministrado comigo no meu devocional. O irmão aqui, né, que falou no devocional. Eu tenho tido cuidado de nunca trazer uma palavra para o púlpito que não tenha nascido num devocional, que não tenha sido um momento meu com o Senhor ali sozinho, porque aquilo que queima em mim vai queimar na igreja. Eu creio que é isso que vai acontecer aqui hoje. Eu estava compartilhando com minha esposa sobre o tema, o assunto, falando, olha assim, eu estou sentindo que é isso. E aí hoje eu estou estudando aqui em Londrina e vim para a aula cansado de manhãzinha e cheguei lá para primeira aula e o professor ele estava exatamente dando para nós um estudo do texto que eu tinha me proposto e pensado em Deus e trazer para compartilhar com os irmãos. Eu senti então naquela hora, eu falei, é de Deus, é para mim e é para nós. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Daniel, que isso, rapaz? Ó, faz essa festa depois você achar Daniel. Daniel não é fácil de achar, né? Daniel 2. Daniel capítulo 2. Vou ler alguns versos aqui e depois eu vou ler 1 Pedro capítulo 2 também. Daniel capítulo 2. E depois nós vamos ler 1 Pedro 2. Daniel capítulo 2, verso 32 diz assim, 2:32, é o final da história que você conhece, da visão, da estátua,
que o rei Nabucodonosor tinha visto e que Daniel agora está revelando a ele o que é. E o verso 32 do capítulo 2 diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés tinham em parte ferro e em parte barro. E quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aí verso 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, e encheu toda a terra. Repete comigo: encheu toda a terra. Agora 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Diz assim no verso 4, 1 Pedro 2, 4: chegando-vos para ele a pedra que vive. Está falando de Jesus aqui. A pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Assim é Jesus. Mas no verso 5 Pedro inverte um pouco, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, no verso 4. Mas no verso 5 ele diz: vocês são as pedras vivas também. Amém? Irmãos, eu estive no final de semana, nós tivemos um congresso, uma conferência aqui em Mandaguari, e eu estive lá ministrando na comunidade Wave, do meu amigo pastor Rafael. Seus pastores estiveram lá sábado, na ministração da noite, e à tarde teve ali um momento de workshops, no sábado, oficinas, o pessoal deu alguns treinamentos. E aí à tarde eu fui andar, como eu não estava ministrando as oficinas, eu fui para tentar ir um pouquinho em cada uma. Fui em outra, e uma delas era num bairro mais para baixo, uma creche. Eles estavam usando o espaço de uma creche lá no Jardim Cristino. O pastor, tem pastor lá em Mandaguari, sabe. E aí eu fui até lá, nessa creche, ouvi um pouco do workshop, muito bom. E aí quando eu estou saindo de lá, eu fui andando e o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse: foi aqui que eu te achei. E é verdade, claro que é verdade, ele falou é verdade, né? Mas então ele me lembrou, eu nasci em Mandaguari, me criei lá em Mandaguari, aprontei só um pouco lá em Mandaguari, mas e exatamente aquele foi o bairro em que eu morei, ali no Jardim Cristino, mais para baixo, ali quem conhece Mandaguari, um lugar simples, na época não tinha asfalto, eu ia para a escola, eu ia com 2 calçados, um para sujar de barro e esconder, deixava embaixo de uma moita para pôr o tênis limpo para chegar na escola para não passar vergonha. E ali naquela vila simples, pobre ali de Mandaguari, foi naquele lugar que Deus me encontrou. Foi ali então, naquele lugar que nós, morando ali, os meus pais me ensinaram princípios, me ensinaram a oração, me ensinaram a conviver com o Senhor, a entregar minha vida a Ele. E andando por ali então, naquele sábado passado agora, Deus falou para mim: eu te achei aqui. Irmãos, e parecia tão simples, e parece tão simples para você ouvir, para todo mundo que eu contei, mas para mim fez tanta diferença. Saber que o meu Deus, Ele me achou. O seu Deus te achou, amém? Amém. Lucas 15 fala que Ele acha, Ele está procurando. Lucas 15 fala que não importa se você é uma ovelha perdida, uma dracma perdida, um filho que se perdeu um dia,
não importa, cedo ou tarde Ele te acha, e é por isso que você está aqui, você foi achado por Ele, amém? A Bíblia várias vezes vai usar essa expressão em relação a Davi. Salmo 78, Deus está falando sobre Davi e diz: eu achei Davi. E eu não só achei Davi, e aí vem um ponto importante para você refletir junto comigo. Ele diz: eu não só achei Davi, como eu dei um destino para Davi. Eu achei ele atrás das ovelhas e o tirei e o coloquei para pastorear o rebanho de Israel. Salmo 80 ele vai dizer também: achei Davi, achei e o ungi. Atos capítulo 13, quando ele encontra Davi, mais uma vez Deus vai citar isso, e ele diz: eu achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha obra. O fato, irmãos, é que Deus não só nos acha, todos aqui concordam que foram achados por Deus, amém? Agora, o que você também precisa concordar, e que está implícito nessa afirmação, é que tudo o que Deus acha, Ele dá propósito. Tudo que Deus encontra, Ele dá destino. Deus não só encontra o povo lá no Egito, mas Ele diz: eu vou tirar vocês, eu vou livrar vocês, e eu vou levar vocês para um lugar. Toda vez que Deus acha algo, Ele dá um propósito para isso. Então, quando Deus falou para mim: eu te achei nesse lugar, Ele não estava só apontando para o lugar onde Ele me achou, mas Ele também estava apontando para as coisas que Ele estava fazendo através de mim, e está fazendo. Toda vez que a Bíblia fala: eu achei Davi, Deus fala: eu achei Davi, Ele diz: eu achei e dei um propósito para ele. É fato que Deus te achou, mas é fato também que Ele te deu um propósito, um destino, uma finalidade. Irmãos, e vamos concordar, depois da salvação, esse é o melhor presente que Deus podia nos dar. Uma finalidade, um propósito, um caminho, um lugar. Quantas pessoas você conhece que vivem ainda debaixo dessa crise? Porque eu nasci. Quem aqui teve crise existencial na adolescência? Deixa eu ver. Por que eu estou aqui nesse mundo? Tem uns que ainda estão, né? Por que eu estou nesse mundo? Outro dia um amigo meu falou assim, ele já é um senhor, e ele falou assim: quando eu estava vivendo nessa fase, eu quase me matei por causa do meu nome. E nem é um nome tão estranho, rapaz. E ele ia se matar por não ter encontrado um propósito. Diferente disso, Deus te deu um propósito também. Esse é um presente. Nós sabemos por que é que nós vivemos. Nós sabemos por que é que Ele nos achou. Ele nos chamou para uma grande obra. Atos capítulo 20, verso 24, Paulo fala assim: eu considero tudo, eu considero a minha vida em nada, eu considero ela uma vida, eu prefiro nem viver, se não for para cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. O interessante, irmãos, é que Deus te acha e Ele te dá um propósito. E quando Ele faz isso, assim como Paulo afirmou: em nada tem a minha vida por preciosa, a não ser que se cumpra em mim o ministério, o chamado. Assim que Deus te encontra, te dá um propósito, Ele também te estraga para todo o resto das coisas. A verdade, irmão, é que você não presta para mais nada. Você só serve hoje para fazer isso que Ele te chamou. Você está estragado para outras coisas. Eu vou perguntar, você não precisa erguer a mão, mas quem aqui, sabendo do seu propósito, sabendo que foi achado, que Deus já havia te direcionado, quem aqui tentou fugir disso? Não precisa erguer a mão não, irmão. Ergueu? Eu também. Eu vou erguer a minha bem rapidinho assim, baixar. Eu também. E a gente tenta, mas a verdade, você fica estragado com o resto das coisas, não é verdade? Você vai lá, você tenta fazer, você tenta ganhar dinheiro, você tenta correr atrás de um monte de outras coisas, mas o que aconteceu é que Ele te deixou estragado com o resto. Agora, em nada a nossa vida mais é preciosa, a não ser que cumpramos o ministério, o chamado. Irmão, eu já tentei fugir disso. Paulo chama isso de dar coice em coisa contuda. Recalcitrar contra os aguilhões de Deus é o termo, mas é mais ou menos o que a gente usa dizendo dar murro em ponta de faca. Não adianta. Você tenta fugir, mas não adianta. Agora, irmãos, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma obra, mas não é qualquer obra. A verdade é que muitas vezes nós não nos damos conta de que o chamado de Deus para todos nós
É um chamado para uma obra enorme, extraordinária, coisas que nós nem sabemos mensurar. Agora, sabe o que acontece, pastor? Muitas vezes, quando nós estamos envolvidos numa grande obra, nem sempre a gente percebe que está. Muitas pessoas envolvidas na grande obra de Deus, elas não se sentem parte da grande obra, e elas nem percebem o momento que estão vivendo. Irmãos, eu quero afirmar isso para vocês, de quem vem de fora, e dizer: vocês estão num momento que é tão profético quanto histórico. Um dia, quando falarem da história de Apucarana, vão ter que falar da história de Apucarana e vão ter que contar a história de uma igreja, de uma comunidade que se estabeleceu aqui, de homens e mulheres de Deus que decidiram abrir células, levar a igreja para a sua casa. É um tempo histórico, é um tempo profético, e você faz parte. Em toda a história, seus filhos vão falar, seus netos vão falar, mas muitas vezes, quando nós estamos no meio dela, a gente não percebe. Eu vi um pastor outro dia contando uma história. Ele disse que um rapaz foi visitar uma obra muito grande, uma construção muito grande. E aí, quando ele chegou lá, ele perguntou: o que é que você está fazendo? E o rapaz falou: eu estou assentando tijolos. E aí ele perguntou para o segundo pedreiro: e você, o que você está fazendo? E ele disse: eu estou fazendo uma parede. E aí ele perguntou para o terceiro, os três estavam fazendo a mesma coisa. E ele perguntou para o terceiro: o que você está fazendo? O primeiro disse: eu estou colocando tijolo. O segundo disse: eu estou fazendo uma parede. O terceiro falou: eu estou construindo uma grande obra. Existem esses três tipos de pessoas no meio da igreja. Tem gente que acha que ele só está limpando uma cadeira, só está arrumando a igreja, ele só está fazendo célula, ele não percebe a grande obra que ele está inserido em Deus. Tem gente que acha: não, é uma parede, eu até tenho um ministério. Mas existem aqueles, e eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, como esse, aqueles que entenderam: há uma grande obra de Deus no mundo, irmãos, no mundo inteiro. As pessoas estão se reunindo como vocês aqui. Eu tenho tido o privilégio, o pastor de vocês também tem tido, de viajar ao mundo, ir em grandes igrejas, mega igrejas, e eu vou dizer, irmão, não tem nada diferente do que nós estamos fazendo. É o modelo, é a visão celular, é pregar o evangelho, são pessoas simples assumindo uma postura, mas gente dizendo: a grande obra. Irmãos, do que é que você acha que você se difere de João Batista, que preparou o caminho para Jesus? Nós fazemos parte de uma grande obra. Há uma obra no coração de Deus. Preste atenção, há uma obra no coração de Deus para alcançar 5 bilhões de pessoas. 5 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo. 5 bilhões de pessoas, 37 voltas em torno da terra. Essas pessoas dariam, se elas formassem uma fila, você sabia disso? Se você formasse uma fila com as pessoas que não conhecem Jesus hoje, elas dariam 37 voltas em torno da terra. Há uma grande obra para alcançar esse povo todo, uma grande obra, e você está envolvido nisso. Irmão, você serve o maior rei, você está no maior reino, você faz parte da maior obra de todos os tempos. Muitas vezes não nos damos conta, algumas vezes desprezamos. Eu não acredito que Pedro tinha clareza quando Jesus passou e falou: vem, larga as redes, vem comigo. Eu não acredito que Pedro tivesse noção: ah, sim, esse é o Messias, eu vou com ele, porque nós vamos mudar o mundo. Eu não acho que ele soubesse, eu acho que ele não tinha noção ainda. Muitas pessoas na Bíblia ficaram de fora da grande obra. Eu olho para a história do jovem rico, como ele ficou no anonimato, não sabemos quem é ele, porque ele não entendeu a grande obra que estava por trás de um convite de Jesus. Há uma grande obra acontecendo, e você faz parte dela, amém? Fala para quem está do seu lado: você faz parte de uma grande obra, a maior de todas. Agora, o que acontece, irmãos, é o seguinte: toda vez que nós falamos de uma grande obra, toda vez que nós falamos disso, existe também a tentação de nós desprezarmos as pequenas partes. Nós falamos de grande, coisas grandes, a obra, 5 bilhões de pessoas. E aí toda vez que a gente fala disso, há sim uma tendência
da gente desprezar as partes menores dessa grande obra. E eu tenho visto isso acontecer no meio da igreja. E essa é a razão dessa mensagem. Quando o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso, eu tinha certeza, irmãos, que era por causa disso. Há uma grande obra acontecendo, mas existem tantas pessoas que não têm conseguido perceber o valor das pequenas partes na grande obra. Toda grande obra é feita de muitas pequenas partes. E Satanás tem nos levado a acreditar, tem nos tentado a fazer acreditar, nos fazer acreditar que as pequenas partes não são importantes. Por exemplo, qual é para você a parte mais importante de um carro? Fala aí, o que você acha? Motor. Quem acha que é o motor a parte mais importante de um carro? Levanta a mão. Agora, você já tentou dirigir um carro que tem motor, mas não tem roda? O que é mais importante, o motor ou a roda? Então a gente coloca a roda, coloca o motor, aí a gente tira o volante. O que é mais importante? Dá para dirigir seu volante? Ou então a gente tira o combustível, deixa tudo lá, tira o combustível. O que é mais importante? O que é mais importante? Então o motor é o mais importante. Aí você abre o motor. Aí me diz, qual parte do motor é mais importante então? Irmão, quem conhece aqui de carro, os mais antigos aqui até, vou falar assim, quem aqui sabe o que é platinado? Deixa eu ver. Platinado. Quem teve Fusca, Brasília, Variante, irmão? Platinado. Quem não sabe, né? O pessoal mais novo aí não sabe nem o que é isso. Acho que é alguma coisa que envolve platino. Platinado. Olha, o irmão sabe o que é platinado? Que tamanho que é um platinado? Olha o tamanho que é um platinado, irmão. Esse tamanhozinho aqui, ó. Mas quem tem um Fusca, Brasília, sabe? Se esse miserável desse platinado colar, irmão, já era. Aí você tem um carrão daquele tamanho parado por causa de um platinado. E tem uma coisa pior. Quem sabe aqui o que é carvãozinho da distribuição? Deixa eu ver. Tá vendo? Tem uns aí que sabe, gente. O pessoal aí, ó, o meu pai é assim, meu pai é metido a fazer tudo. Então meu pai, para contratar alguém era complicado, meu, fazer tudo, pintar eu pinto, parte hidráulica eu faço. Aí ele fazia. Se é bom já é outra conversa, mas ele fazia. E aí nós estamos tudo prontinho para ir para a igreja, arrumadinho. E aí vai lá meu pai e fala assim: espera um pouquinho que só vou dar uma lixada no platinado. Tinha uma variante velha. Vou lixar o platinado e nós vamos para a igreja, ó, vai tinindo a variante. Tinindo. Aí lixou o platinado. Aí quando ele abriu a distribuição, o miserável do carvãozinho caiu na grama, escuro. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? O carvãozinho, você nem sabe o tamanho dele, nem dá para eu colocar aqui para você, você não vai enxergar. Pequenininho. Aquele miserável daquele carvãozinho, tamanho de um feijão, caiu. Todo mundo foi para a igreja. Os meninos bravos, nós tudo bravos, minha mãe chateada. Não fomos para a igreja. Porque um carro enorme, uma variante grande, não pôde andar porque faltou um carvãozinho. Você está percebendo? O diabo quer fazer você acreditar que lá você é uma peça dessa grande obra, uma parte dessa grande obra, não é importante, que não precisa. Se você sair, não muda nada, ninguém vai perceber, ninguém vai dar conta. Irmão, quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Líder de célula. Vou pedir para essa irmã aqui, como é que é o seu nome, irmã? Nayara. Que dia que é a sua célula, Nayara? Quarta-feira, que horas? Quarta-feira, 8 horas, a célula da Nayara. A Nayara é uma mulher de Deus, uma moça crente. É casada, Nayara? Casada. Então a Nayara, quarta-feira, 8 horas, é a célula dela. O que a Nayara faz cedo, quando ela levanta? É quarta-feira, dia de célula. O que ela faz? A primeira coisa, hoje em dia, ela já manda o WhatsApp para as meninas. Cedo, hoje tem célula, garotas. Os homens mandam assim, ó: bom dia, hoje tem célula. A Nayara manda assim, ó:
bom dia meninas, hoje tem célula, florzinha, borboleta, passarinho e tudo mais. Não é assim que elas fazem? Eu sei. Aí a Nayara passa o dia, irmão. Ela vai trabalhar, ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela está com o estudo dela, ela está preparada, ela orou, ela se consagrou, é uma menina correta, séria, jejum. Vai chegando o horário, foi para casa, tomou um banho, se preparou. 7 horas, a Nayara está com tudo arrumadinho, cadeirinha no lugar, o radinho ali, não sei se você quer com o radinho funcionando, aquele fio na barriga, a folhinha na mão. Não é assim que a gente fica? Quem é líder aqui? É assim ou não é? A gente está ali. E agora o que a gente está esperando? Porque quando a Nayara mandou bom dia meninas, hoje tem céu, o que ela recebeu de volta? Florzinha, passarinho, oi, é assim, boquinha, beijinho, coraçãozinho, é assim? Todo mundo da célula dela falou que ia. A Nayara está achando assim, vai bombar minha célula hoje. 7h30 não chega ninguém. 10 para as 8, como é que é o nome do esposo? Felipe. 10 para as 8, o Felipe vem lá na célula, dá uma olhada e fala assim para a Nayara: vai vir ninguém hoje não? É horrível quando a gente ouve isso. A Nayara está ali, fala, mas elas mandaram a mãozinha, o beijinho, o coraçãozinho aqui no WhatsApp. 8 horas não chega ninguém. Ninguém. E a Nayara está lá. 8h10, 8h20, chegou ninguém ainda, ela está ali nos banquinhos, tudo arrumadinho, ninguém foi. Acontece isso com você ou não acontece? E tem aquele dia que chove, faz frio, você até torce para não ir ninguém. Fala assim, se não vier ninguém hoje, eu vou tomar um banho e vou dormir, estou cansado. Ninguém faz isso aqui, não é verdade? Lá em Laranjeira, o povo faz. Aí a Nayara, 8h20, ela fala assim, vai vir mais ninguém não. Quando ela começa a recolher a cadeira, quem que aparece no portão dela? A problemática. Vem na célula dela, sabe quem? Só aquela que ela não queria que viesse. Aí vem, ai que bom que você está aqui. A célula já acabou, Nayara? Não. Aí ela senta. É aquela miserável daquela que quando você fala, ela dorme, ela acorda falando, o assunto não tem nada a ver com a célula. Tem assim ou não tem jeito na nossa célula? Aí, irmão, a Nayara está ali cansada do dia, só veio aquela menina chata, que dá trabalho para ela. E aquela menina falou mais do que ouviu, nem deixou ela ministrar a célula. Dormiu na metade, a Nayara colocou as partes do estudo, que ela estava dormindo mesmo. Foi embora, acabou o estudo, essa menina. Agora a Nayara está cansada, família, filho. Essa menina decide ficar lá conversando mais 2 horas na casa da gente. Acontece isso? Até que ela vai embora. Quando a Nayara despede dela, ela volta para a sala. A Nayara está animada? Hã? Ela está animada? Ela vem no culto aqui. O pastor fala, nós fazemos parte do avivamento. Ela fala, aleluia. Matar esse pastor. Não, nós vamos ganhar o mundo. Vamos sim, a célula vai comer. Ela está animada? Irmão, e sabe o que é pior? O pior é que essa situação, né, acontece com muita gente. Essa situação acontece com a maioria aqui. Já aconteceu pelo menos uma vez. Quem aqui já arrumou toda sua célula? Não foi ninguém. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, dá uma olhada para trás. Quem aqui já arrumou sua célula? Tudo foi uma pessoa. Levanta a mão. Mas o diabo quer te fazer acreditar que é só com você que acontece isso, né? Quando termina a sua célula, ele diz assim para você: entrega esse negócio, para com isso, liga para a sua líder, fala para ela que você não vai mais liderar, você não tem capacidade. Se você fosse boa, isso aqui estava cheio. Se você fosse capaz, essa célula estava cheia. Fecha, é melhor fechar, Nayara. Quem nunca ouviu isso? Do diabo. É melhor parar. O que a Nayara não sabe, ela está desanimada, ela está triste, pensando em entregar tudo. O que a Nayara não sabe é que toda vez que ela arruma a célula dela, escadeirinha ali com radinho, o que ela talvez não saiba é que toda vez que chega uma moça lá, uma moça, ou mesmo que não vá ninguém e ela é fiel em continuar,
O dia que chega uma moça ali, o que ela não sabe é que o céu inteiro entra com ela naquela célula. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Para você é mais valioso? Qual filho seu é mais valioso? Primeiro, segundo, terceiro? Qual que é mais valioso? Você sofreria mais se 3 morressem, se 1 morresse? Como é que você sofreria mais como? A verdade, irmãos, é que nós estamos tratando de filhos do Senhor. E se você trata de 1, cuida de 2. A verdade é que o Senhor entra com você dentro daquela célula. A verdade é que quando você ministra o coração de pessoas, o Senhor está com você nisso, e não importa a sua simplicidade, não importa o seu tamanho, não importa, irmãos, muitos aqui, eu vou dizer, a maioria aqui nunca será reconhecido da maneira que merece. A maioria nunca vai ter oportunidade de ministrar como eu estou ministrando aqui, falando. A maioria não vai. A maioria aqui não sabia o que era platinado. Porque, irmãos, a maioria de nós vai fazer o nosso trabalhinho ali, que é muito importante para a grande obra. Cada um de nós vai trabalhar ali no nosso lugar. Vamos salvar vidas, fazemos parte de uma grande obra. E vamos ter que lutar sempre com Satanás dizendo para nós: não é importante. Muitas pessoas foram salvas por causa do platinado. Se o carro não tivesse funcionado, não teria levado até o hospital, mas nem sabe que existe. Lá no céu você vai ser honrada, Nayara, como você merece. Lá no céu você vai ouvir de Deus: é importante para mim. Era importante para mim você liderar, era importante para mim você pregar o Evangelho, é importante para mim. Mas Satanás está interessado em desprezar isso. Eu tenho falado isso em muitos lugares por onde eu vou. Satanás está muito interessado em desprezar o simples, em dizer não é importante, não vale a pena, você não tem essa capacidade. Ele está interessado nisso, exatamente porque ele sabe que Deus escolheu o simples como o caminho para as coisas extraordinárias dele. 2 Coríntios 3, Paulo diz: eu tenho medo, eu temo que a serpente vos engane como enganou Eva, e vos afaste da simplicidade. Eu temo que a serpente venha colocar minhoca na sua cabeça, te dizendo que você não pode, te dizendo que você é uma parte pequena, e que você acredite nisso. Irmãos, as igrejas que eu tenho visto crescer, igrejas poderosas em Deus, relevantes, nasceram em garagens. Eu tenho acompanhado líderes poderosos em Deus. Irmãos, outro dia eu fui numa célula, ver como é que era o lugar do rapaz. Ele falou: eu que fiz tudo. Era um negocinho, ele fez com lona. Ele dizia: eu que fiz, pastor, eu pus a lona, eu fiz os banquinhos. E aí as pessoas estão indo lá e mudando de vida. Satanás quer desprezar isso e dizer: não, é importante. Deus está dizendo: para mim esse simples é o caminho para a coisa extraordinária que eu vou fazer. Nós hoje temos uma rede de igreja, acompanhamos uma rede de igreja, e nós temos muitas delas que são em garagens. Nós agora acabamos de inaugurar uma igreja há 2 meses, uma cidadezinha chamada Nova Laranjeiras, uma linda igreja agora ela é. Nova Laranjeiras, mas sabe como que começou essa igreja nossa lá? Na rodoviária. Depois da rodoviária ela evoluiu, ela foi para baixo de uma marquise. E aí debaixo da marquise aí ela evoluiu. Aí nós fomos para a garagem de um pessoal que emprestou. Aí ela deu mais uma evoluída. Agora nós alugamos uma garagem. E aí ela foi para aquela garagem. E agora nós alugamos um espaço e agora já temos um templo lá. Quando Zorobabel, o texto de Zacarias, está construindo algo poderoso para Deus, Deus dá uma palavra para ele, ele diz: Zorobabel, você vai colocar pedra sobre pedra. Essa construção ela é feita de pedras, pequenas pedras, e você vai colocar a primeira e vai colocar a última, e você vai colocar uma por uma, dizendo: graça, graça, eu não mereço, eu não posso, eu não sou digno, mas graça, graça. E ele termina dizendo: ninguém despreze os pequenos comigo. Agora me fala, irmão, por que Satanás está tão interessado em desprezar o simples? Por que Satanás está tão interessado em falar para nós que você é pequeno, que você não serve, que é melhor que acabe? Por quê?
E a minha tese é porque ele tem medo da gente. Ele tem medo de nós. Um dia Daniel teve essa experiência. Daniel estava na grande Babilônia, diante do grande Nabucodonosor, e na sua frente a visão de uma grande estátua. E a Bíblia diz que essa estátua, ela era muito grande. O rei era muito poderoso, a nação a mais poderosa de todas. Tudo era grande, irmão. E ele não era ninguém. O pequeno Daniel, o Daniel refugiado, o pequeno Daniel, o Daniel escravo, é isso que ele era. E o pequeno Daniel percebe uma coisa no grande sistema: que a cabeça é de ouro, os braços, que o peito são de prata, o quadril é de bronze, as pernas são de ferro, mas o pé, aquela estátua é o símbolo desse mundo. E ele se apresenta a nós como uma mente brilhante de ouro, dizendo: nós temos as ideias, a igreja não serve, Cristo não serve. Só que eles estão sobre uma base que não é de pedra. Só que eles estão sobre uma base que é feita de barro. Então o pequeno Daniel percebe que, de repente, uma pequena pedra, fala comigo, pequena pedra. Uma pequena pedra é arrancada sem o auxílio de mãos. E aquela pequena pedra, ela vem, irmãos, e a pedra, ela é certeira. A pedra não vai na cabeça, não vai no peito. A pedra vai aonde? O pé, que é frágil. A Bíblia fala que Daniel percebe que a pedra foi arrancada sem auxílio de mão, e que aquela pedra, depois de esmiuçar, de derrubar toda aquela estrutura enorme, depois dela fazer aquilo, a pequena pedra, que é Jesus, arrancada sem auxílio de mãos, ela foi colocada agora sobre uma montanha de outras pedras que enchem toda a terra. Fala para quem está do seu lado: você sabe quem era aquela montanha de outras pedras? Você sabe quem eles eram? Fala para quem está do seu lado: era você. Era você. Jesus destrói o grande sistema e depois se coloca sobre, governando todas as outras pedras menores, que somos nós. E é por isso que Satanás tem tanto medo de nós. É por isso que ele quer desprezar as pequenas pedras. Um dia Jesus tem uma conversa com Pedro, o nome dele é Simão. Ele diz: o que é que estão falando de mim? Uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista ou Jeremias. Ele fala: e você? O que é que você diz? O nome dele é Simão, que quer dizer fraco, frouxo. Ele diz: o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala: muito bem, você acaba de ser transformado numa pedra. Pequena pedra, Petrus, uma pedrinha pequena. Nós estamos falando de uma brinca, irmão, que você chuta, que você despreza, que você não gosta, mas que ela destrói todo o sistema. O gigante Golias caiu com uma pedrinha. A grande estátua teve que se render a uma pedrinha. Irmão, eu estou dizendo aqui você, se você puder acreditar, se você tiver a revelação de quem Jesus é, Ele te transforma numa pedra. Satanás vai te desprezar, porque ele tem medo. Eu tenho conhecido crentes, sabe que eles são pedra no sapato do diabo. Eles são uma pedra no sapato, o diabo governa. Ele está na escola, ele domina, é a grande cabeça de ouro. Ele está ali, aí entra um menino, 15 anos, crente. Que ninguém, família pobre, 15 anos, crente, mas ele teve uma experiência com Jesus. Quem é Cristo? Ele diz: quem é você? Ele diz: tu é o Cristo. Pronto, virou pedra. Aí entra esse menino lá, o diabo está governando naquela escola. Entra aquele menino: droga, não, por quê? Eu tenho Jesus, cara. Aí isso, não. E aí você tem uma pedra no sapato, quebrando o sistema todo de Satanás dentro de uma escola, por causa de uma pedrinha. É por isso que ele quer te desprezar. É por isso que o diabo quer dizer a você: você não serve, você não presta, tem outras pessoas melhores. Porque você pode virar uma pedra no sapato dele se você quiser hoje.
Eu tenho visto pessoas assim, cidades inteiras se render. Eu fui ministrar outro dia numa cidade de 3 mil habitantes. Eles têm 101 células. Sabe o que o diabo está fazendo lá? Anda descalço, não tem como mais. Pedra no sapato, mas havia uma violência enorme aqui. Mas nós chegamos. Os meninos lá de Laranjeiras me disseram assim outro dia: pastor, o ônibus que leva a gente para a faculdade é uma bagunça. Eu falei: daí? Ele falou: é 1 hora o ônibus que a gente leva para ir até a universidade. Eu falei: daí, o que vocês vão fazer? Ele falou: nós vamos fazer uma célula de 1 hora lá dentro. Que pedra no sapato. Outro dia a Sueli estava expulsando um demônio, Sueli, minha esposa, e ela foi lá e o demônio queria sair. Sabia que o demônio fala: não vou sair? Não vai o que, rapaz, que não vai? Você não sabe, eu sou pedra. E aí ele está ali expulsando e não queria. Ela falou: quer saber? Vai ficar ali, eu vou ficar repetindo Jesus. Aí ficou Jesus, Jesus na cabeça do demônio, até a hora que o demônio falou assim: você é chato, hein? E saiu. Aí, veja só, passou algum tempo, eu não tenho certeza do tempo, um ano talvez, vou chutar um ano, eu não sei. E aí está lá a Sueli de novo, num outro evento, um evento de libertação, e está ali uma moça, mesma história, vai sair, não vai, ficou muda, falou outra língua. De repente ela falou: então tá bom, Jesus, 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 estou repetindo. O demônio virou e falou assim: você outra vez? Irmão, você pode ser uma pedra no sapato, no sistema. Entra um crente, a empresa é uma baderna, todo mundo mente, todo mundo se corrompe, entra um crente lá. E aí? Tem que mudar. Agora, eu quero terminar falando uma coisa muito importante. O tema dessa mensagem é pedras vivas. Repete comigo: pedras vivas. Fala para quem está do seu lado: viva. A pedra precisa ser viva. Entenda isso: só ser pedra não é suficiente. Só ser pedra não é tudo. As pessoas podem sim te desprezar por ser uma pedra. Pedra é pedra. Agora, o que Pedro fala é que Jesus era a pedra desprezada. 1 Pedro que nós lemos, capítulo 2, verso 4. Ele era a pedra desprezada, ninguém queria saber. Mas então, ele foi honrado por Deus e ele se torna a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Agora no verso 5 ele está falando de você, de mim. Ele diz: então nós, que também éramos desprezados, que ninguém queria saber, então nele agora somos também feitos pedras vivas. Presta atenção: se tem pedra viva é porque tem pedra morta, está vendo? Tem pedra viva e tem pedra morta. Tem as duas coisas. Veja só se não é de Deus. Na minha aula hoje eu aprendi isso. Fui lá para aprender teologia, aprendi isso hoje, tão bom, era para hoje. E aí, o professor hoje me ensinou uma coisa. Ele falou assim: nas construções, no período em que Pedro, não é Pedro que escreve, Pedro deve ter citado, né? No período em que Pedro citou essa carta, as construções, elas eram feitas de um jeito interessante. Eles separavam todas as pedras que eles iam usar na construção, na edificação, e deixavam todas aqui. E aqui então estava a construção, e ficava então o pedreiro aqui, que pegava as pedras lá, e aqui havia um balde, um espaço muito grande com água, porque as pedras lá em Israel, quem já esteve lá, sabe que a pedra é muito seca, e se você for tentar trabalhar com ela, ela vai rachar, ela vai quebrar. Então ela é uma pedra chamada pedra morta. Percebe? Ela é morta porque ela é seca. Ela já foi escolhida, já foi selecionada, mas ainda é morta. Então eles pegam a pedra e antes de edificar com ela, eles dão um banho na pedra com água. E quando eles tiram a pedra de lá, eles a chamam agora de pedra viva, porque ela está encharcada, porque ela está cheia. E aí então essa pedra viva pode agora trabalhar e serve na edificação. A Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que dá vida a uma pedra? O que é que dá vida a uma pedra? O Espírito Santo. Ser pedra não é suficiente. Você pode ser hoje aqui nessa igreja uma pedra, mas ainda ser morta.
Você pode hoje estar aqui nessa igreja, ser uma pedra e não estar edificando nada, porque Satanás te desprezou e você acreditou. Mas hoje você pode também ser uma pedra e deixar Jesus te lavar, te encharcar, e então, como pedra viva, começar a edificação de algo maravilhoso que Ele te chamou para participar. Não estou falando do batismo com águas, porque eu sei que todos aqui já passaram por isso. Existe um autor, um pastor chamado Bill Johnson, e ele diz assim: todos nós precisamos passar pelas águas 2 vezes. E ele diz: todo o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. E ele diz assim: o Mar Vermelho te tira do vermelho. A dívida é o primeiro batismo. A dívida que nós tínhamos quando nos convertemos, entregamos nossa vida a Cristo, nos batizamos, o primeiro banho nos tira do vermelho, da conta. Mas ele diz: agora todo esse povo passa pelas águas mais uma vez, que agora são as águas do Jordão. E o Jordão é o símbolo do batismo com o Espírito Santo. É no Jordão que a pomba se manifesta sobre Jesus. É no Jordão que Eliseu recebe a porção dobrada. É no Jordão. Quando ele está dizendo para nós sermos pedras vivas, você se lembra que é o mesmo Pedro que está escrevendo essa carta, que é o Pedro que começa a andar com Jesus, é o Pedro que é chamado de pedra, mas ainda não é viva, anda com 38 na cinta, pega uma faca, uma espada para matar um cara, está com Jesus, é pedra, mas não é viva. É o mesmo Pedro. Esse Pedro está falando de ser pedra viva, irmão, ele entende disso, porque esse é o Pedro que em Atos 2 passa a ser pedra viva. Esse é o Pedro que em Atos 2 se encharca do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Há uma igreja poderosa, maravilhosa se levantando, a igreja dos últimos tempos, a igreja profética, apostólica. Há uma igreja se levantando para esse tempo, e eu vou te dizer, essa igreja, ela não é guiada por nada mais, por ninguém mais do que pelo Espírito Santo. Se encharca dele. A Bíblia fala que um dia Jesus vai até uma figueira. Eu estou terminando já. Um dia Jesus vai até uma figueira, irmão. Eu tenho dó dessa figueira, pastor Diego. Eu tenho dó, porque ele chega lá. A Bíblia diz que Jesus está com fome, e ele vai até a figueira. Ele procura figos e não tem, mas a Bíblia diz porque não era tempo, gente. Uai, a figueira vai fazer o que se não é tempo? Adianta ser ir num pé de manga, se não é tempo de manga, vai ter manga lá? Jesus foi, eu tenho até dó da figueira, sinceramente, porque ele amaldiçoa a coitadinha. Eu imagino os discípulos vendo aquilo e comentando um com o outro: rapaz, o homem é bravo, hein? Não é tempo, você não falou para ele que não é momento de figo? Aí o outro fala assim: acho que é fome isso aí. E foi para comer. Mas não tem. A figueira não tinha figos, ela é amaldiçoada, mas ela está agindo de maneira natural. Não é tempo de figo, não tem figo. Mas se você ler o contexto daquela história, você vai perceber que Jesus está falando de uma obra do Espírito Santo, de uma ação com base no Espírito Santo, da fé. E o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é: eu não chamei vocês para andar no natural. Ah, mas naturalmente não dá. Ele está dizendo: eu não chamei vocês para andar no natural. Eu estou chamando vocês para viver num outro nível, no sobrenatural, cheios do Espírito Santo, andando por aí como pedras vivas. Irmão, pedra morta você encontra todo dia e elas não chamam a sua atenção, mas o dia que você passar numa parede e uma pedra falar para você bom dia, você vai parar para ouvir. A verdade é que a gente está se movendo demais, só que como pedras mortas. Deus está nos chamando a nos mover mais, só que como pedras vivas, cheias do Espírito, andando no Espírito. Nós temos um grupo lá na igreja, eu já contei aqui dos Chapados. Nós temos um grupo lá na igreja, uns meninos montaram um ministério. Vieram falar comigo: pastor, nós montamos um ministério. Eu falei: que ministério que é? O nome do ministério é Chapados. Eu falei: o que vocês fazem? Ele falou: a gente chapa. É legal. Eles me explicaram. Eles fazem um monte de coisa, são várias coisas bem legais mesmo.
mas são os meninos ousados que nós temos lá. E uma das coisas que eles fazem é, todo dia, eles se reúnem, eles oram, e é o que eles chamam de caça ao tesouro. Já ouviram falar? Eles se reúnem, pedem a Deus a descrição de uma pessoa: nome, cor da camisa, cor da calça, tipo do sapato e o que ela está vivendo. E eles ficam ali, enquanto o Espírito não fala nada, eles não saem. Aí quando todos recebem a direção de Deus, você vai encontrar na frente do correio, camisa vermelha, calça tal, o nome da pessoa é esse. Ele pega um papelzinho e põe no bolso. Outro dia um rapaz veio me contar que ele ficou 2 horas em frente ao correio, parado, esperando a pessoa chegar. E aí chegou o senhor com a camisa que Deus tinha mostrado para ele, a calça que Deus tinha mostrado para ele e o nome. Ele falou: o senhor se chama tal? Sim. Aí ele tirou o papelzinho do bolso e falou: Deus me mostrou o senhor em oração. O cara falou: você estava orando? Ele: sim. Ele me mostrou o senhor. Ele me disse que a gente se encontraria aqui e que seria isso, que o seu problema é esse, eu posso orar pelo senhor. O que você acha que esse homem fez? Irmão, as pedras vivas, elas estão acertando quando tem que acertar. E aí derruba a estrutura, derruba o gigante. As pedras mortas estão batendo demais. Elas vêm falar para o pastor: estou cansado, vou largar minha célula. É muita pressão, é muita coisa para mim. Mas é porque não é vida. Agora, ser pedra viva, irmão, vai te matar de vergonha, você sabia? Não é mole não, não é fácil não. Outro dia era mais de meia-noite, tinha acabado de ler e fui deitar. Deus falou assim comigo: pega o carro e sai, que eu vou te levar num lugar. Quase que foi aquele: sai da tua terra, da tua parentela, o lugar onde te mostrarei. Eu não sabia onde era. Peguei o carro, comecei a ir em alguns lugares que eu imaginei e não era. Andei 2 horas da manhã, nada. Liguei o rádio, comecei a interceder. Era na época da greve dos caminhoneiros e eu não podia andar demais, não tinha nem gasolina. E eu estou andando, vou para lá, vou numa vila, num lugar, num outro bairro, me repreendendo. E eu já estava achando que já estava bom. Foi assim que Deus me tirou para um momento de intercessão, no frio. E aí então eu fui ouvindo a voz dele falando: agora, começa a repreender espírito de morte. Espírito de morte, eu comecei a fazer isso. E quando eu estou passando numa rua escura, sabe quando você tem a visão periférica, assim, você pensa que viu, e eu senti que eu vi alguma coisa, e eu virei para olhar, era um prédio, e tinha uma moça sentada numa janela, só com os braços assim, estava com as pernas para fora, segurando assim na janela, pronta para pular. E aí eu virei o carro, vim na direção dela, e quando eu parei eu vi que ela estava congelada ali. Ela ficou paralisada, me olhando. E eu vi que aquela moça estava endemoniada. Eu comecei a repreender. E aí até que a moça se ligou e pulou na casa, fechou a janela. Eu tinha parado o carro no meio da rua, tinha um daqueles motoqueiros que cuida vigilância, sabe? Parou e falou: cara, você viu aquilo? E aí depois nós colocamos as pessoas para acompanhar aquela moça, e graças a Deus a moça está muito bem. Pedras vivas. Se mover pelo Espírito vai te dar trabalho, vai te tirar da cama meia-noite, vai te fazer gastar a gasolina que você não pode, vai rodar 2 horas sem saber para onde vai, mas sabe o que acontece? Está no meio da testa. Não fica de pé. O diabo quer te desprezar. Deus está te dizendo: não deixe. Você é pequeno, Nayara, continua sua célula lá, filho. Uma menina, se encha do Espírito. Daqui a pouco você vê essa menina pegando o Evangelho, e a gente segue, porque há uma grande obra para a qual nós somos chamados. Você foi achado, você foi colocado para um destino, para um propósito. Deus te chamou para uma grande obra. Aleluia. Pedras vivas. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé. Se os músicos puderem aqui, eu quero orar com você. Você pode reagir a essa palavra de alguma maneira.
do seu jeito. Feche os seus olhos. Eu não sei como você prefere reagir, mas eu queria que você reagisse a essa mensagem aqui também. Eu tenho tanta convicção que nessa noite isso é uma mensagem para nós, para esse tempo, para esse dia, para você, para você. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo confirmar se é ou não a mensagem de Deus para a sua vida. Mas enquanto você ouve essa canção, eu queria pedir que você se derramasse diante do Senhor. Derrame o seu coração diante dele. Somos privilegiados. Deus podia ter feito a obra toda sem nós. Ele nos chamou. Ele podia fazer tudo isso sem a gente, mas Ele nos chamou. Esse é um tempo profético. E esse é um tempo histórico. As pedras foram chamadas por Deus para fazer aquilo que os anjos queriam fazer. As pedras foram chamadas por Deus para esmagar a cabeça de Satanás, aquele que te despreza. O Senhor nessa noite quer fazer algo especial aqui no nosso meio. Eu vou orar por alguns grupos de pessoas aqui. Nós vamos reagir, responder ao Senhor juntos. Mas o primeiro grupo é o grupo daqueles que estão querendo parar, desistir. Aqueles que estão achando que dá para parar no meio de uma obra tão grande assim. Irmão, se o platinado para, o carro para. Toda peça é importante. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é grande. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça. O corpo é grande. O corpo é enorme. Mas o corpo é feito de pequenos membros. Nenhum só pode faltar. Você deve se lembrar que quando Cristo morre naquela cruz, nenhum membro foi arrancado dele. Nenhum osso se lhe quebrou. É o que a Bíblia diz. O corpo está intacto. Não saia do corpo. Não sai do corpo. Há um grande corpo feito de pequenos membros. Eu quero orar por você. Você que tem pensado em desistir, você que tem desanimado. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Há um segundo grupo. É um grupo daqueles que se sentem indignos o tempo todo. Deixa eu falar com você, irmão, irmã. Você que se sente indigno, parabéns. Esse é o sentimento que deve haver em nós mesmos. É assim mesmo. Mas não se sinta assim pelas mentiras de Satanás. O problema de alguém que acha que as coisas que não dão certo é culpa dela. O problema é que quando der certo, ela vai achar que a honra e glória é dela também. Tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a Jesus. Nós não somos dignos, mas a graça nos alcança. Ele nos chamou. Eu quero nessa noite quebrar toda mentira de Satanás sobre sua vida. Toda mentira. Ele está desprezando o que ele tem medo. Ele está desdenhando daquilo que o destrói. Porque toda a autoridade foi dada a Cristo, que deu essa autoridade à igreja. A igreja. Ele te despreza. Ele aponta seus erros e pecados. Ele aponta os pecados que Jesus lavou. Ele te lembra do seu passado, para não te deixar viver aquilo que Cristo tem para o seu futuro. Ele é mentiroso. Ele tem medo, porque uma pedra pequena, simples, pode destruir todo um sistema que ele vem construindo há anos. Aqueles que querem desistir, aqueles que estão se sentindo desprezados, e nós vamos orar por um terceiro grupo. Aleluia. Vamos orar por aqueles que hoje querem se encharcar do Espírito Santo. As pedras vivas são encharcadas nele. Existem
enquanto ouvimos essa canção, deixa o Espírito Santo te ministrar. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Venha ao altar. Se você sentir vontade de orar com alguém, mas reaja essa mensagem. De alguma maneira, o Espírito Santo se move no nosso meio nessa noite. Há algo de Deus para marcar essa noite. Há um marco liberado de Deus para hoje. E haverá no seu ministério antes e depois, em nome de Jesus. Troca teu amor para Um dia Jacó ungiu uma pedra. Ah, irmão, hoje a pedra é ungida.
um grande elogio a João Batista. E ele falou: João Batista, como ele não houve ninguém. Ele era demais. O nível dele era outro. E ele pergunta para as pessoas 3 vezes: o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês não foram ver uma pregação? Vocês não foram ver uma igreja? Vocês não foram ver um líder? Havia algo nele, não é verdade? 3 vezes ele fala com os homens: o que vocês foram ver lá? Responde: o que vocês foram ver lá? E Jesus elogia João Batista e diz: dos nascidos de mulher, não há ninguém como ele. Só que o texto não acaba, o texto não termina. E Jesus segue dizendo: mas o menor, repete comigo, o menor, o mais simplesinho. A Bíblia diz: o menor, a menor pedrinha, a menor, a mais simplesinha, no reino dos céus, cheio de unção, esse menor é maior do que qualquer um outro do reino natural. Você está entendendo? Você pode ser simples, você pode ser pequeno, você pode ser humilde, você pode ser tudo. Você só não pode ser carnal, você só não pode ser pedra morta, porque o menor no reino dos céus é maior do que qualquer outro aí fora. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então entenda isso. O segredo é entender que o que eu preciso da minha vida é ser cheio do Espírito Santo, corresponder com Ele e andar acertando a estátua onde tem que pegar. Amém? Esse é o segredo. Eu profetizo: a partir de hoje, estenda suas mãos. A partir de hoje, você não é mais uma pedra natural. A figueira não tinha frutos e foi amaldiçoada, porque naturalmente ela não podia frutificar. Nenhum de nós aqui naturalmente pode. Se não estamos ligados na videira, não podemos frutificar. Não é natural. Nós não podemos, mas Jesus nos chama ao sobrenatural. Eu profetizo que você viverá o sobrenatural. Deus liberará sobre sua vida os dons, palavra de conhecimento, de sabedoria, a manifestação dos dons, os sinais acontecendo no meio. As pessoas vão correr para a sua casa, para a sua célula, elas se pedirão de você informação, direção. Deus vai te dar oportunidades. Os doentes vão ser curados quando você estender sua mão. A ação de Deus será visível, porque você não é mais uma pedra morta. Em nome de Jesus, como Cristo, a pedra viva, assim como Ele, com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Aleluia. Um dia morremos com Ele, mas um dia ressuscitamos com Ele. Pedras vivas. Aleluia. Pedras vivas. Fala para quem está do seu lado: pedras vivas. Pedras vivas. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez essa noite.